Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, como vocês estão vendo aqui, o cenário tá diferente, esse vídeo vai ser um pouco diferente e eu vou mudar um pouco o conteúdo do canal, então por isso vocês vão encontrar mais vídeos assim, sentada, conversando com vocês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que eu tô aqui, que eu ligo a câmera pra gravar, eu me sinto falando com vocês. Então eu espero que vocês comentem muito esse vídeo, já deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. Essa nova fase vai estar muito legal e eu espero muito que vocês curtam. Também vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição e o arroba aqui pra quem quiser me acompanhar. Vamos pro assunto do vídeo. Como vocês viram aí no título, quem reparou também na capa nova que eu coloquei aqui no canal, eu deixei uma frase que vai ser praticamente a frase que vai conduzir esse canal, que é vivendo o propósito de Deus. Eu vou trazer mais para o canal um pouco mais sobre a minha vida espiritual, um pouco mais sobre a minha vida com Deus, como eu passei por um processo que foi praticamente um divisor de águas da minha vida com Deus. Eu senti muito de trazer isso e contar para vocês, já que é um canal de comunicação que eu pretendo crescer ele, se Deus abençoar bastante, para que toque cada vez mais a vida das pessoas. Então vamos lá. Bom, para começar esse vídeo, vocês têm que saber que eu me batizei no ano de 2017, tá? Com 18 anos. Porém, eu me batizei e achei que já estava convertida, porém não. Eu descobri esse ano que eu não estava convertida. Eu me batizei, entreguei a minha vida para Jesus, porque ele me chamou, eu pedi alguns sinais, algumas confirmações e ele veio confirmando. Eu já estava indo na igreja há algum tempo, eu ia com a minha mãe, algumas vezes ia sozinha e, enfim, acabou que Deus me chamou, né, e eu me batizei com 18 anos e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir de lá eu comecei a viver outras experiências que eu não tinha no mundo, né? Eu cantava antes, gente, eu cantava em barzinhos, cantei em carnaval, cantei em banda, tive bastante experiência com a música, só que chegou um ponto que eu achei, na verdade, né, no meu entendimento, antes de servir a Deus, eu achava que era porque eu não estava gostando mais, que era porque eu não estava me sentindo mais bem, quando na verdade já era Deus trabalhando no meu coração para que aquilo saísse do meu coração, para que aquilo, para que o mundo saísse e Deus entrasse. Então foi um processo em que eu não queria mais sair e cantar nesses lugares, eu não me sentia bem, todas as vezes que eu chegava eu me sentia mal. Enfim, o dinheiro para mim não estava fazendo mais diferença, então eu decidi largar tudo e depois que eu me batizei tive propostas também para continuar cantando, mas eu sentia que aquilo não era mais para mim, que eu não devia mais fazer aquilo, eu não achava certo misturar as coisas, então eu parei tudo e continuei cantando, só que dentro do meu quarto, continuei gravando os vídeos no meu outro canal aqui, vou deixar o card para vocês e no link da descrição. Tem um canal de música também, porém agora eu canto louvores, hinos, né? Tudo para honra e glória de Deus. E foi onde eu passei a me sentir bem, que era eu sentada com meu violão no meu quarto, às vezes gravo, às vezes não. Tenho o meu momento com Deus ali cantando, é onde eu realmente sinto que eu tô cumprindo o meu papel ali, louvando e engrandecendo somente o nome de Deus. E assim que eu me batizei, gente, né? Eu passei a frequentar mais a igreja. Só que, gente, eu achava, né, no meu pequeno entendimento, por não ter entendimento da palavra, eu não lia muito a Bíblia. Confesso para vocês que as únicas partes da Bíblia que eu escutava era somente no culto. Eu não tinha aquele interesse. Quem me conhece sabe que eu nunca tive interesse por leitura, eu nunca gostei de ler mesmo assim. E como a Bíblia é um livro muito grande, é um livro muito maçante, tem palavras muito difíceis, não me chamava a atenção também querer ler. Então, eu não tinha esse interesse e eu não fazia, o que foi um grande erro. Então, eu passava a escutar a palavra somente nos cultos, orava ali para dormir, achava que estava tudo certo, cantava ali para mim mesmo, enfim. Era aquilo, gente. Eu falo que eu buscava Deus somente quando era conveniente, sabe? Quando você tá passando por alguma dificuldade, quando você vê que o negócio apertou, aí você vai, busca Deus, espera que Ele te atenda,
porque, enfim, a gente tem esse ego de achar que Deus vai servir a gente a hora que Ele quer, a hora que a gente quer, quando na verdade não, né? Ele faz as coisas no tempo dele e a gente não sabe esperar, na maioria das vezes a gente não tem essa paciência. E foi assim, eu segui alguns anos assim, me casei com o Bruno já era batizado há mais tempo que eu, 3 anos a mais do que eu. Porém o Bruno também não tinha esse costume de ler a Bíblia, então a gente só orava junto, ia pra igreja. E aí, né, gente, a gente se mudou aqui pra Londrina no final de 2021, no final do ano passado. E agora que a gente vai entrar no título desse vídeo, que é como eu mudei a minha vida com Deus, né? Da onde eu tirei forças, como eu vi que estava errado, da onde eu tirei que eu deveria mudar. Na verdade, tudo foi um grande processo, bem longo, que ainda está acontecendo. Por isso que eu decidi começar a mudar o conteúdo do canal, porque eu quero que vocês testemunhem tudo que Deus vai transformar na nossa vida, porque eu creio que Ele vai, porque nós temos muitas promessas, não só na vida material eu vou trazer aqui para vocês, porque eu sei que Deus vai abençoar e a gente está correndo atrás para conquistar mais coisas, mas muito mais na nossa vida espiritual eu pretendo testificar aqui para vocês. Então, no final de 2021 nós nos mudamos para cá, nós já tínhamos a nossa empresa, Deus vinha abençoando, porém mal sabia a gente os planos que Deus tinha pra gente aqui nessa cidade. Nossos planos eram nossos planos são, né, ainda, ficar aqui em Londrina 1 ano e depois ver para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que Deus vai propor pra gente. E nossos planos era vir, trabalhar muito, ganhar bastante dinheiro pra gente ir para outros lugares, expandir a nossa empresa, e Londrina seria somente o ponto de início, né? Isso, tô falando de agora ainda, tá, gente? A gente ainda tá nesse processo, a gente tá entrando em julho agora, né? A gente tá em junho. Então, gente, a gente veio pra cá com a nossa empresa, achamos que as portas iriam estar super abertas, que tudo ia ser mais fácil, porque é uma cidade 10 vezes maior do que a cidade que a gente veio. Então, a gente achou que seria mais fácil as coisas, confesso pra vocês. E a gente não estava mais buscando tanto a Deus, como aquilo que eu falei pra vocês, era só quando era conveniente. Um processo onde Deus teve que abrir nossos olhos aonde mais doía na gente, aonde mais a gente se sentia mal, que era onde? Financeiramente. Então, Deus veio provando a gente, Ele fechou algumas portas, Ele fez algumas coisas para que a gente visse, para que a gente acordasse que era Ele que fazia tudo na nossa vida. Como a gente veio com esse propósito de, a gente vai fazer com nossas próprias mãos e tudo mais, e estava se afastando de Deus, não estava mais indo tanto na igreja, a gente só buscava Deus em casa, daquele jeito que eu falei para vocês. E graças a Deus, Deus veio provando a gente, porque Deus prova aquele que ama, então eu fico muito feliz em olhar para trás e ver que Deus realmente estava provando a gente. Começou a fechar algumas portas, alguns clientes começaram a sair, alguns clientes começaram a não pagar, e a gente ficou quietinho aqui, e daí um dia a gente sentou na mesa assim, e falamos o que a gente vai fazer, sabe? O que a gente vai fazer? Não sei. Não tá dando certo, parece que não tá indo, será que não é pra gente continuar com essa empresa? Será que, sabe, a gente não tinha muito norte. E aí foi onde eu propus pro Bruno da gente buscar a Deus primeiramente sobre todas as coisas e ver o que ele ia falar. E o que ele falasse a gente ia fazer, porque não tinha mais o que fazer. Então a gente buscou, a gente passou a ir mais na igreja, a gente fez algumas visitas em algumas casas e Deus falou muito com a nossa alma, Deus falou muito, Deus tocou muito no nosso coração, o Espírito Santo veio falando muito com a gente e foi onde a gente se restabeleceu, a gente se ergueu espiritualmente falando, a gente entendeu o propósito que Deus tinha naquela prova que a gente passou por alguns meses, tá? Então, foi um processo doloroso, foi um processo que a gente teve que entender que era a mão de Deus, que era um processo de Deus,
para que no final somente o nome dele fosse glorificado. Esse processo ainda não acabou, tá, gente? A gente ainda tá no meio desse processo e eu acredito que vai durar mais um tempo, porque as promessas que Deus tem feito na nossa vida, elas vão demorar um tempo para se cumprir, então tudo vai fazer parte desse processo e eu vou contando aqui para vocês conforme for acontecendo. Foi onde nós abrimos nossos olhos e nós passamos a ler a palavra, a orar mais, a buscar mais, antes de cada decisão que a gente fosse tomar, independente se fosse da empresa ou na nossa vida pessoal, a gente buscava a Deus para tudo, sim, sim, não, não, se Deus falasse sim, a gente fazia, se Deus falasse não, a gente não fazia. E foi onde a nossa vida começou a prosperar, foi onde a nossa vida começou a andar para frente, foi onde a gente viu Deus agindo na nossa vida, onde pessoas chegavam até nós e falavam, nós vimos porque, não sei, Deus mandou eu chegar até vocês. Então, tá sendo um processo muito lindo de estar testificando. E agora, eu conto para vocês como eu mudei a minha vida espiritual, como eu mudei a minha vida com Deus. Gente, quando a gente, eu confesso para vocês que a desculpa de falar que estou mal, estou passando por uma prova espiritual, ou estou fraco espiritualmente, era uma desculpa muito fácil de dar para não fazer mais nada e esperar que Deus fizesse tudo. E a gente sabe que é uma desculpa, porque servir a Deus, o ato de servir, de ser um servo de Deus, ele depende muito mais de você do que de Deus, do seu esforço com Deus. E quando eu entendi isso, eu vi que não adiantava ficar dando desculpas. Óbvio que Deus não ia parar de me ouvir, de me abençoar por conta disso, mas quanto mais a gente busca, mais a gente vê, mais a gente recebe. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que buscar mais se eu quisesse vivenciar mais de Deus. Então, eu passei a ler a palavra bastante. E não somente, gente, ler a palavra por ler, por querer entender a literatura ali. Não, eu lia a palavra no quesito espiritual mesmo. Eu queria que Deus abrisse os meus olhos espirituais para eu entender o que Ele queria passar da palavra dele comigo, porque a palavra é um diálogo. Deus fala ali com a gente em todas as partes, sabe? Quando a gente está aberto espiritualmente para ler a palavra e não na forma carnal de querer entender o porquê disso, porquê daquilo, mas na forma espiritual de Deus explicar, sabe? Então eu passei a fazer isso, passei a orar mais e foi onde eu parei de dar essa desculpa e passei a ter disciplina para servir a Deus. Então a gente vai mais na igreja, mas a gente busca também muito mais a Deus em casa, porque nós temos que ser a igreja, né? Então nós temos que ser um corpo, porque um corpo quando tá fraco, ele não funciona da forma como deve funcionar. Então o que eu tenho para dizer para vocês aqui nesse vídeo é que pare de dar desculpas, sabe? Não use a vida espiritual como uma muleta, uma desculpa que você fala, eu tô fraco, então por isso não vou fazer. Não, eu tô fraco e por isso eu tenho que fazer, sabe? A gente tem que ter disciplina com as coisas de Deus também. A gente não pode tratar Deus como uma tarefa diária, sabe? Uma coisa que eu dou um check lá na minha agenda, orei hoje, já tá bom, dei um check, tá tudo certo. Não, a gente tem que ter disciplina, entender que quanto mais a gente busca, mais a gente vai receber de Deus. Então a gente tem que orar incessantemente, sem parar, a gente tem que buscar, né? A gente tem que pedir para Deus nos dar sede da sua palavra, porque essa é a vida do cristão. Um cristão, ele serve a Deus de todo o coração, então ele tem que buscar cada vez mais e não acha que porque, mas eu já li toda a Bíblia, já tá bom. Cada vez que Deus abre mais nossos olhos espirituais, mais coisas a palavra nos traz, porque como diz na palavra, no último capítulo lá de João, que se todas as maravilhas e milagres que Jesus fez tivessem escritos num livro, esse livro daria voltas no mundo todo e ainda não seria suficiente. Nos mostra o quantas coisas Deus tem para nos mostrar que não estão testificadas na palavra. Então tem muito mais dos mistérios de Deus para a nossa vida que a gente não sabe, por isso a gente tem que buscar. Então o que eu tô para te dizer aqui é o quê? Tenha força, tenha ânimo, tenha disciplina,
porque viver uma vida com Deus nunca vai ser fácil, mas Deus, Ele vai sempre estar ali pra gente, sempre que a gente buscar. Até no silêncio Deus fala com a gente. Então, é nunca parar de buscar e cada vez mais não deixar o inimigo achar que venceu a gente. Então, sempre colocar um sorriso no rosto, porque o inimigo não sabe o que se passa no nosso coração, somente Deus. Então, se a gente tá meio abalado internamente, Deus sabe, mas o inimigo não. Então, coloca um sorriso no rosto, vamos ler a palavra para que ele fique confundido e não saiba o que se passa no seu coração. E buscar a Deus cada vez mais, para que a gente possa vivenciar cada vez mais as maravilhas de Deus. E é isso, gente. Eu senti de trazer essa parte para vocês, porque, como eu disse, eu vou trazer a minha vivência, né, agora muito mais com Deus para vocês aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Como eu falei no começo do vídeo, deixa o seu like aí, vai me ajudar bastante. Se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá fraco, com aquele seu amigo que tá precisando voltar para a igreja, para aquele seu amigo que tá precisando ouvir uma palavra de benção na vida dele. E vamos compartilhar o amor de Deus por onde a gente passar, para que a gente deixe, né, o bom cheiro de um cristão, o brilho do Espírito Santo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou procurar trazer mais vídeos assim. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, comenta aqui pra mim se vocês são cristãos, há quanto tempo, se vocês já são batizados ou não. Vamos conversar, vamos ser amigos. Me acompanhem mais lá no Instagram, que eu sempre abro caixinha de perguntas pra gente estar conversando. Eu amo conhecer vocês, as suas histórias. E é isso. A partir de hoje, o meu propósito vai ser compartilhar com vocês tudo isso que Deus tem preparado. Então é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem com Deus.